Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido no dia 29 de outubro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ta'ala ibn Aziz, líder internacional e quinto sucessor do Messias prometido alayhi salatu wassalam. Neste sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu, citando algumas qualidades e virtudes dele. Vejamos o resumo a seguir. Hazur Ta'ala ibn Aziz comentou que Hazrat Umar radhiyallahu recebeu a boa nova do paraíso ainda em sua vida. É contado que numa ocasião o santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava em um local quando alguém bateu na porta. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse para que abrissem a porta e dessem a boa nova do paraíso para a pessoa. Quando a porta foi aberta, foi visto que era Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Em seguida, outra pessoa bateu na porta e o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse a mesma coisa. Desta vez, foi visto que era Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Então, novamente bateram na porta e o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse a mesma coisa. Desta vez, foi visto que era Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Em outra ocasião, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam viu num sonho que estava no paraíso e ali havia uma mulher fazendo ablução ao lado de um castelo. Ao ele perguntar de quem era aquele castelo, foi informado que ele pertencia a Hazrat Umar radhiyallahu anhu. No outro sonho, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam viu vários seguidores dele vestindo roupas de diferentes tamanhos. Hazrat Umar radhiyallahu anhu apareceu neste sonho vestindo roupas que eram tão longas que se arrastavam pelo chão atrás dele. Os sahabas perguntaram ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam como ele interpretava isso, e ele replicou dizendo que seria a fé. Na época do califado de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, após a batalha de Yamama, em que foram martirizados muitos Hufaz, ou seja, pessoas que memorizaram todo o sagrado Alcorão, foi Hazrat Umar radhiyallahu anhu quem primeiramente sugeriu que o sagrado Alcorão fosse compilado na forma de um mesmo livro. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu inicialmente rejeitou a ideia, mas posteriormente aceitou ela e o sagrado Alcorão foi então compilado na forma que se encontra até hoje. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam dava muito valor à opinião de Hazrat Umar radhiyallahu anhu. De fato, em algumas ocasiões foram revelados versículos do sagrado Alcorão que estavam em linha com as ideias de Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Quando os muçulmanos ainda não tinham uma forma concreta de convocar os seguidores para a oração, Hazrat Umar radhiyallahu anhu chegou a sonhar com o azan, a chamada de oração islâmica. Quando Hazrat Bilal radhiyallahu anhu recitou o azan pela primeira vez, após o relato de sonho de um outro companheiro, Hazrat Umar radhiyallahu anhu informou o santo profeta sallallahu alaihi wasallam que também vira a chamada de oração com aquelas mesmas palavras em um sonho seu. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam louvou a Deus e respondeu, dizendo que aquilo confirmava a autenticidade do azan. Hazrat Umar radhiyallahu anhu também tinha um grande carinho pelo santo fundador do Islã, sallallahu alaihi wasallam. Numa ocasião, durante uma viagem, o camelo do filho dele ficou à frente do camelo que pertencia ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar radhiyallahu anhu orientou seu filho que isso não deveria acontecer, mostrando a minuciosidade com que cuidava do respeito e honra do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Noutra ocasião, Hazrat Umar radhiyallahu anhu estava passando pela Hajr Aswad, a pedra negra da Kaaba. Ele falou dirigindo-se àquela pedra que ela não tinha nenhum valor ou qualidade intrínseca que lhe desse honra, sendo apenas mais uma pedra. Porém, ele vira o santo profeta sallallahu alaihi wasallam beijando-a e, por isso, beijou-a também. Hazur Ta'ala ibn Aziz informou que continuaria a citar estes fatos em sermões futuros e que rezaria
a oração de funeral do Dr. Tassir Mujtaba após a oração de sexta-feira. Ele serviu a comunidade em um hospital de Gana por 23 anos e depois passou a servir num hospital do Paquistão, Fazle Umar, por 17 anos até vir a falecer. Ele dedicava-se ao serviço da humanidade com grande zelo e fornecia não somente remédios gratuitamente, como também alimentos para os pacientes mais humildes. Ele era casado com uma neta do segundo califa e tinha muitas qualidades. Hazur al-Talab ibn Aziz também solicitou orações para a esposa dele e para que seus filhos possam continuar com suas bondades.